Muito bem, pessoal. Hoje é dia de falar também de um carro que eu estava buscando há muito tempo aqui na garagem. A gente falou de Toyota Paseo há alguns meses, mas, como eu falei, nos anos 90, tinha muita coisa divertida e tinha um segmento próprio de carros legais aqui no Brasil. Com vocês, Mazda MX-3. Saudações, pessoal. Olha só, que beleza, como eu falei no nosso Instagram, Mazda MX-3, realmente um carro que eu estava buscando há um bom tempo e é na verdade, é uma série de carros divertidos que foram lançados aqui nos anos 90, Paseo, já falamos, MX-3, tem o Miata também, MX-5, que é um carro sensacional, também já falamos. Um outro carro que estou procurando, se tiver um aí nesse estado, Hyundai Tiburon. Cara, que sensacional. Essa época foi mágica dos anos 90, a gente tinha essas opções no segmento. Toyota, também o Civic, o Honda Civic Del Sol, falamos já, muito legal aquele teto, né, elétrico, fantástico. Bom, tivemos muita coisa legal aqui no mercado brasileiro e atualmente está tudo muito limitado a SUV, basicamente não tem muita opção, é uma pena. E a Mazda é uma empresa muito legal, também com uma história fantástica nas pistas e nas ruas, mas que também foi embora do Brasil, é uma pena, cara. No México eu vi o catálogo deles lá de carro, é incrível que eles têm opção. Uma pena, realmente mais uma marca japonesa de qualidade que não está por aqui. O MX-3 então ele surgiu naquele momento próprio do design. Ele é um tipo de carro, a gente pode chamar de um esportivo acessível, entre aspas, na época. A gente sabe que carro no Brasil sempre foi caro, logicamente, mas perto de outros modelos, ele tinha um preço um pouquinho mais baixo, dentro dessa ideia, né? Claro, nunca foi um carro tão acessível, mas vocês entenderam exatamente o que eu quis dizer. E é um tipo de esportivo de entrada, vamos chamar assim, até em termos de potência de acerto dinâmico, desempenho, como o Paseo. O Paseo eu gostei muito do Paseo, eu achei que eu fosse gostar exatamente dele por conta do conjunto todo, né, que é bem interessante, e logicamente falando da história do design. Olha o desenho desse carro, é um carro que já nasceu para envelhecer bem, né? Você pega esse carro aqui, os MX-3, o MX-3 teve uma geração única, ele ficou no mercado em 91, desde a apresentação até 98, então ele sempre teve esse jeitão, esse design, isso que é sensacional. Começando por aqui, uma coisa legal, o desenho aqui que a gente tem, né, da lanterna toda integrada, esse capô com coeficiente aerodinâmico bacana, uma característica interessante também. Outro detalhe legal, típico da época, a gente olha o tamanho das rodas, né? Essas rodas de 14 ou de 15 polegadas também são rodas que ficavam muito bem acertadas nessa caixa de roda e por isso que eles acabam sendo carros confortáveis de andar por conta dessa ideia. E uma outra coisa muito legal também é isso aqui, olha essa anteninha, que a gente viu também no Paseo. Essas anteninhas têm um charme todo especial e, pô, realmente fantástico. E falando de desenho, né? Olha só o desenho, que coisa harmônica. E por isso que eu falei, como os Mitsubishi, né? Tanto os 92, depois os 95, 96, esse desenho Tigra também, olha lá, outro carro que tivemos aqui. Cara, foi fantástica essa época. Olha o tamanho dessa área envidraçada, que é a tampa do porta-malas, né? É uma ideia de carro muito própria. É uma pena que isso acabou também, a gente não tem muita opção hoje em dia. E o detalhe da traseira também, né? Então a gente tem a frente conversando com a traseira, tudo muito bem acertadinho. Olha o detalhe da lanterna, tudo integrado aqui. Esse aerofólio, olha que legal isso aqui, ó, a visão do aerofólio. Cara, fantástico, realmente sensacional. Outra coisa legal aqui, ó, cinto de segurança e o som aqui, a caixa de som aqui atrás. Coisas bacanas também que a gente vê. Assim como o Paseo, ele é um 2+2, então a gente tem um espaço aqui, né, para crianças ou adultos de baixa estatura. Olha esses bancos em tecido, que maravilha. Cara, eu acho simplesmente sensacional. Vamos fechar a porta, porque ele, assim como o Paseo, também tem esse aviso que fica tocando, né, quando a gente tá, né? Olha que legal, a visão aqui do motorista, tá vendo? Um 2+2, clássico, banco de tecido. Olha o estado de conservação desse carro que está há muitos anos na mesma família. E uma outra característica legal também, que eu achei interessante, falando de ergonomia, de modo geral, do carro, a posição de dirigir é muito legal. É aquele carro onde tudo está muito concentrado na frente do motorista. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Primeiro aqui, volante de 4 raios, símbolo da Mazda.
um carro que você fica encaixado para dirigir. Olha só, saídas de ventilação, eu não tinha entrado em nenhum até hoje. Ó, 95.001 quilômetro, olha que interessante aqui, ó. 240 km por hora, tem aí o que precisa, né, de modo geral. E é um carro assim, tudo está concentrado bem na frente do motorista, tudo ao alcance da mão. Olha que ergonomia bacana, ar-condicionado. Uma outra característica, eles vinham sempre completos. Então, ar-condicionado, vidro elétrico, todos os MX-3 vieram nessa configuração. Olha que legal esse toca-fitas, meus amigos, muito legal. Esses toca-fitas da marca, né, que vinham no carro, realmente fenomenal. Os 3 pedais que a gente gosta e aqui o câmbio de 5 velocidades, mas olha que legal, tem o console aqui também. Enfim, belo carro, meus amigos. E aqui nós tínhamos 2 opções de motor, MX-3 também com motor 1.8 V6, aquele motor que a gente viu no XR3 recentemente, e esse aqui 1,6 litro, 16 válvulas, com 106 cavalos, que se a gente pegar o contexto dos anos 90, extremamente bem acertado para a proposta da época. Uma característica que eu gostei andando agora, bom, eu comentei, né? São carros que vieram aqui para o Brasil bem completos. Temos espelho elétrico, vidro elétrico, ar-condicionado. Isso é bem legal se você for pensar um pacote completinho assim dessa forma, né? Bom, MX-3, comentei, né, 91 a 98, a mesma geração, né, então ele permaneceu, todos os MX-3 são dentro da mesma geração, eles têm a mesma cara, digamos assim. Eu achei ele bem espertinho, esse motor de 16 válvulas, eu li numa revista americana uma matéria, até quando estava fazendo o roteiro, e eles justamente comentavam, né, por ali, acorda depois dos 3.500 e de fato, né, é bem interessante como ele tem uma força depois dessa rotação. Lembrando, claro, 16 válvulas, eu costumo brincar, falei que é o turbo, né, do aspirado, e né, porque você pega os motores 16 válvulas, tem que abrir tudo, ou seja, tem um processo de abertura de válvula e tal, que acaba sendo até um pouquinho mais demorado do que num motor aspirado de 8 válvulas. Legal também que se a gente pegar o contexto da época, o contexto no qual ele foi vendido aqui no Brasil, a potência dele de 106, pedal bem próximo, bem acertadinho, com cabo, como a gente gosta. Mas uma coisa interessante, se a gente pegar então que eu estava falando, o contexto de venda aqui no Brasil, no qual ele foi vendido aqui, seja para concorrentes nacionais, por exemplo, ou que não fossem nacionais, né? Você pega, por exemplo, o Corsa GSI, que era um carro que via da Hungria, 109 cavalos, 115 cavalos, ou seja, os concorrentes também traziam, digamos, essa ideia mecânica de potência, de torque, era muito parecido. Inclusive o próprio GSI era um carro parecido nesse ponto da dinâmica de condução. Então, se a gente pegar aquele contexto onde os esportivos nacionais tinham por volta de 100, 110 cavalos, tanto o Passeo com o Mazda MX-3, eles se encaixavam perfeitamente, se encaixavam muito bem nesse contexto nacional.
E eram carros diferentes, como eu falei, né? Eram carros que... Eles são carros que envelhecem muito bem, né? Se você pegar comparativamente um Gol GTI bolinha da época, que é um carro legal, mas, por outro lado, ele não vai envelhecer tão bem como esse carro aqui, você entende? Que é um carro que traz aí um aspecto de design muito mais atraente, ou esportivo, ou até atemporal. Muito legal, cara. Assim como o Passeo, eu tive uma impressão muito boa desse carro, sabe? As respostas são rápidas, ele é um carro que tem um bom tamanho, ele é um carro que tem um volante num peso legal. Podia até ser mais pesado um pouco, né? Você está dirigindo um pouco mais esportivamente, mas claro, dentro da proposta do carro, tá excelente. Comandos muito à mão, o câmbio eu achei perfeito, cara. A ergonomia do carro com esses bancos e também os engates, cara, muito precisos. Realmente fantástico, cara. Tô usando o MX-3 agora, né? Mas brincadeiras à parte, agora ficou dividido. Eu ficaria dividido entre o Passeo ou o MX-3. Gostei muito do carro, já vou sair procurando agora. O Passeo foi a mesma coisa. Acabei a matéria, cheguei em casa, fui procurar Web Motors e outros sites de busca. Eu vou fazer isso com o MX-3 também. Realmente o carrinho muito bem acertado. Uma pena que a gente não tem mais isso por aqui. E essa época foi muito rica com esse tipo de carro. Tiburon, que eu falei, Tigra, e os esportivos mais rápidos, né? Eclipse Turbo, GST, enfim, fantástico, meus amigos. Vou dar mais uma voltinha, mas belo carro, tá na mesma família há alguns anos. Esse retrovisor, essa tampa traseira no melhor estilo CRX, eu mostrei no caminho os apêndices aerodinâmicos que ele tem, tudo muito bem colocado, muito bem integrado no design, fantástico. Grande abraço, nos falamos, até mais.